Eu gostaria de cumprimentar a todos vocês que me ouvem nesse momento com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus queridos, nesses últimos meses, nós temos ouvido muitas notícias desagradáveis, muitas notícias pessimistas acerca da área da saúde, acerca da área financeira, no setor político. E muitas destas notícias acabam afetando as nossas vidas, influenciando negativamente a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. E por conta disso eu gostaria de partilhar uma palavra com cada um de vocês que me ouvem, que se encontra no livro de Salmo, de número 144, o versículo 15, que diz assim: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Esse versículo é o último versículo do Salmo 144. E embora possamos viver momentos difíceis na nossa vida, o texto descreve um povo que é feliz. E esse povo é descrito como aquele povo que tem Deus como Senhor. E dentro do Salmo 144 nós vemos algumas atitudes que fazem parte do comportamento desse povo que tem Deus como Senhor. E eu gostaria apenas de partilhar com você nesse momento para que nós possamos nos fortalecer no Senhor através desta palavra. E a primeira atitude que nós vemos aqui que deve fazer parte desse povo de Deus é justamente a atitude de louvor para com o Senhor. Veja que eu me referi a uma atitude de louvor e não apenas a palavras de louvor. Porque louvar a Deus, ele não depende do momento, de circunstâncias agradáveis ou não, mas tem a ver com o reconhecimento de quem Deus é na nossa vida. E o salmista, quando ele descreve esse salmo, ele começa com um louvor, com uma atitude de louvor. Ele diz do verso 1 em diante: louvem o Senhor Deus, Ele é a minha rocha, é Ele que prepara para a batalha e me ensina a combater. É Ele que é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu abrigo, o meu libertador. Ele me defende como um escudo e eu confio na sua proteção. Veja bem que ele descreve quem Deus é na sua vida. E ele diz que Deus é aquele que ajuda ele, prepara ele para as batalhas. É aquele que ensina ele a entrar nas batalhas. E Deus é isto na nossa vida. Nós precisamos ter essa concepção de Deus. De Deus como aquele que nos ajuda a enfrentar as batalhas da nossa vida, como aquele que está nos ensinando a lutar nas batalhas da nossa vida. E nós precisamos ter Deus como esse que nos instrui e nos prepara para tudo isso que enfrentamos. Ele também diz que Deus é o seu refúgio ou a sua rocha, e isso descreve um ponto de segurança. Para ele, Deus era a rocha, um lugar de firmeza, de sustentação. Para ele, Deus era esse refúgio, essa fortaleza, esse abrigo seguro para a sua vida. Mas Deus precisa ser isso na nossa vida, de maneira prática. Quando nós descrevemos quem Deus é para nós, nós estamos realmente tendo atitude de louvor, porque a nossa vida deve louvar a Deus, o nosso procedimento deve louvar a Deus. E será que quando as pessoas olham para nós, a nossa atitude, o nosso comportamento, a nossa busca para com Deus tem louvado a Deus, tem expressado realmente uma adoração para com Deus? O salmista aqui, ele diz que Deus o defende como um escudo e eu confio na sua proteção. Deus era um escudo para ele e ele confiava nessa proteção que Deus dava para a sua vida. Então, na vida desse povo abençoado por Deus, Deus precisa ser louvado pelo comportamento, pelo procedimento, pela nossa maneira como temos Deus na nossa vida, na maneira como nos portamos com o Senhor no nosso dia a dia. Mas também ele descreve uma segunda atitude importante na vida desse povo abençoado por Deus.
Esse povo abençoado por Deus, ele é um povo que reconhece a sua fragilidade. Se o salmista não reconhecesse a sua fragilidade, ele jamais faria do Senhor o seu refúgio, jamais diria: Ele quem adestra a minha mão para a batalha, Ele quem me ajuda, Ele que me protege. Mas como ele reconhece sua fragilidade e sua fraqueza, ele pode realmente louvar a Deus e descrever quem Deus é na sua vida. O verso 3 em diante ele diz: ó Senhor, o que é o ser humano para que pense nele? Que é um simples mortal para que te preocupes com ele? O ser humano é como um sono e a sua vida é como a sombra que passa. Davi sabia da sua fragilidade. Ele conhecia as suas fraquezas. Ele sabia das suas dificuldades. E justamente por causa desse reconhecimento da sua fragilidade, que ele pôde louvar ao Senhor e ter atitudes que o louvavam e honravam o Senhor Deus. É interessante que esse versículo 3, ele tem um paralelo no Salmo de número 8, no capítulo 4. Mas é interessante que a partir do versículo 5, embora ele descreva lá a fragilidade humana, ele diz: contudo o Senhor o fez um pouco menor do que si mesmo e colocou toda a administração da terra e de toda a criação nas mãos desse ser humano que é falho, que é frágil, que é fraco, que é pequeno. Deus confiou a administração de coisas na vida dessas pessoas falhas. E Deus confiou coisas na tua administração, na tua vida, que apesar das tuas fraquezas e das tuas falhas, Deus colocou nas tuas mãos e espera que você administre da melhor forma, que você administre da maneira mais adequada tudo isso que Deus confiou nas tuas mãos. Nós precisamos de fato reconhecer nossas fraquezas. O mesmo salmista Davi, que escreveu esse Salmo 144, ele escreveu no versículo 17 do Salmo 40, eu sou pobre e necessitado, mas tu, Senhor, cuida de mim. Tu és a minha ajuda e o meu libertador. Não te demores em me socorrer. Ele se declara como pobre e necessitado e ele espera que o Senhor venha em seu auxílio, que o Senhor venha socorrer porque ele reconhece suas fraquezas. E eu e você, se queremos ser abençoados por Deus, precisamos reconhecer as nossas fraquezas, as nossas falhas, as nossas áreas de dificuldade, para que possamos realmente buscar o socorro naquele que pode, que é o Deus Todo-Poderoso e que realmente pode nos abençoar. E por último, o salmista também descreve algo interessante que deve fazer parte da vida desse povo abençoado por Deus, que é a vida de oração. Depois de descrever a fraqueza que ele sente de si mesmo e do ser humano, ele diz: ó Senhor, abre os céus e desce, toca nas montanhas e elas soltarão fumaça, manda relâmpagos e espalha os inimigos, atira as tuas flechas para fazê-los fugir, lá do alto estende a mão e tira-me do mar profundo e salva-me e livra-me do meu inimigo. Olha que coisa interessante, o clamor na boca desse homem. Ele era um homem que buscava a Deus e orava a Deus. E ele diz: Senhor, abre os céus e desce. Lá do alto, estende a tua mão e me tira das profundezas que eu estou e me livra do meu inimigo. Ele era um homem que buscava a Deus, que orava a Deus, que buscava respostas nas mãos do Senhor para a sua vida. E eu e você precisamos fazer isso. Nós precisamos orar. Nós olhamos para o conteúdo da oração de Davi aqui, nós vemos ele descrevendo onde ele buscava a vitória do Senhor para a sua vida. E do versículo 10 em diante ele diz: tu dás a vitória aos reis. Davi era um rei e ele atribuía as vitórias que ele tinha a Deus. É o Senhor quem dava a vitória. Ele também diz: livra da morte o teu servo Davi. Ele sabia que Deus é quem poderia guardá-lo da morte na batalha.
Ele diz: salva-me dos meus inimigos. E ainda ele começa a descrever uma série de pedidos em relação à sua família, em relação às suas finanças. Nós vemos no verso 12 ele dizendo que na sua mocidade os nossos filhos sejam como plantas viçosas e que as nossas filhas sejam como colunas que enfeitam a frente de um palácio. Ele está clamando pela vida dos seus filhos para que sejam saudáveis, viçosos, para que sejam lavrados como as colunas de um palácio. E logo na sequência ele diz que os nossos depósitos fiquem cheios de todo tipo de mantimento, que nos nossos campos os rebanhos deem dezenas de milhares de crias, que o gado se reproduza bem, que as vacas não percam suas crias e que não haja grito de aflição nas nossas ruas. Olha o clamor que esse homem faz a Deus. Ele pede por áreas específicas, pede pelos seus filhos, pede pelas suas finanças, pede pela saúde da sua família. Ele pede para que na sua cidade não haja espanto nas praças, ou seja, nada calamitoso, nenhuma peste, nenhuma situação que traga algo assustador para as pessoas, que haja tranquilidade nas praças. Ele clama por várias coisas. E sabe, irmãos, muitas coisas nós não temos recebido da parte do Senhor porque não temos orado. Nós sabemos que devemos orar. Nós sabemos disso. A grande questão é nós temos orado, nós temos especificado o que procuramos da parte de Deus e o que esperamos que Deus intervenha na nossa história e na nossa vida. É interessante que ao fechar o Salmo ele diz: feliz a nação que tem tudo isso. Tem todas essas bênçãos na área familiar, na área financeira, no trabalho, essa bênção na cidade, a paz reinando numa cidade. Feliz é a cidade que tem isso. E ele conclui que cidade e que povo tem isso. Ele diz: feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Deus abençoa o seu povo. E o seu povo, que é um povo abençoado, precisa ser esse povo que realmente louva o Senhor não apenas com palavras, mas que a sua vida expressa adoração a Deus pela sua conduta, por conta de quem Deus é para cada um dos seus filhos. Deus tem abençoado o seu povo e Deus espera que nós sejamos pessoas humildes, que possamos reconhecer nossas limitações e fraquezas e por conta disso buscar a Deus, sabendo que Deus intervém em favor do seu povo e abençoa o povo que tem Deus como Senhor. Eu queria orar com você nesse momento. Eu não sei o que você vive e o que você passa nesse momento, mas eu sei de uma coisa. A palavra de Deus descreve como feliz o povo que tem Deus como Senhor. E o povo que tem Deus como Senhor é um povo que realmente reconhece suas fraquezas, é um povo que louva o Senhor e é um povo que ora. Que nós possamos tomar essas atitudes e assim sermos abençoados por Deus. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Querido e amado Deus, nós precisamos realmente da Tua graça e do Teu favor. Somos pessoas falhas, cada um de nós tem suas limitações, tem suas fraquezas, tem as suas dificuldades. Mas o Senhor é aquele que, apesar das nossas dificuldades, nos confiou coisas a serem administradas, uma família a ser administrada, um trabalho a ser administrado, ó Deus. Tantas coisas o Senhor confiou nas nossas mãos, mas sozinhos não somos capazes, nós precisamos do Teu favor e da Tua graça. Por isso estende a Tua mão sobre a nossa cidade, sobre as nossas famílias, sobre o nosso povo, ó Deus, e que realmente nós possamos ser abençoados pelo Senhor, porque o Senhor abençoa o Teu povo, ó Deus. Nós pedimos a Tua graça e a Tua bênção sobre cada um de nós, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que você possa se fortalecer no Senhor a cada dia da sua vida, em nome de Jesus. Amém.